Olá, gravateiros! Voltei, Luiz Arthur Nogueira. Responda rapidamente. Isso aqui é um copo meio cheio ou um copo meio vazio, hein? E deflação? Ela é boa ou ela é ruim para a economia? Hã? Tira a gravata, solta a vinheta, Ferrugem. Ferrugem, a vinheta. A vinheta, Ferrugem. Um brinde, Ferrugem. É isso aí, gravateiros e gravateiras, o ano tá acabando, e todo mundo se inscrevendo no canal, tocando no sininho, compartilhando e dando um joinha para que a gente aumente a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Tocar no sininho é fundamental porque ele avisa quando tem vídeo novo. E quando tem vídeo novo, Luiz? Toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, pelo horário de Brasília. Muito bem, pessoal, o tema de hoje é um palavrão. Deflação. O que é deflação? É quando a gente tem uma inflação negativa, ou seja, os preços da economia caem. E foi o que aconteceu no mês de novembro, pelo dado recente divulgado pelo IBGE. Nós tivemos uma deflação de 0,21% em novembro. Foi a maior deflação para um mês de novembro desde a criação do Plano Real em 1994. Bom, o que explica essa deflação do mês de novembro? Principalmente queda no preço de energia elétrica, saiu aquela bandeira vermelha, agora entrou a bandeira verde, vai começar o período de chuvas, isso tende a baratear o custo da energia elétrica, e também queda no preço dos combustíveis. Eu falei recentemente aqui, numa edição de Economia Sem Gravata, que o petróleo desabou no mundo inteiro e isso em algum momento teria impacto aqui no preço da gasolina. Infelizmente não caiu ainda, o que na minha opinião deveria cair, como eu destaco no vídeo, mas o fato é que aos poucos está caindo na ponta, nos postos de combustíveis, e isso ajuda a inflação. Então, esse é o lado meio cheio do copo, o lado positivo. Tivemos queda de preço de energia e também de combustíveis. E qual é o lado ruim da deflação? O lado meio vazio do copo significa o seguinte: a economia, infelizmente, está fraca. O crescimento pibinho que a gente vai ter esse ano aí, entre 1,3% 1,5%. O ano passado já tivemos um pibinho de 1%. Nos 2 anos anteriores, uma tragédia, uma recessão de quase 7%. E, portanto, quando a economia está fraca, o mercado de trabalho também está fraco e, portanto, a capacidade dos agentes econômicos de subirem preços de produtos e de serviços, essa capacidade fica pequenininha. Isso, claro, faz com que a inflação seja bem baixa. Então, é ótimo que a inflação esteja baixa, é ótimo que a gente tenha de vez em quando deflação. O que preocupa realmente é quando essa deflação ela é persistente. Por quê? Porque uma inflação persistente significa que a economia está muito doente, de que a UTI... Significa que a economia está muito doente, ou seja, a economia está na UTI. E aí, quando isso acontece, o governo, o Banco Central precisam agir para estimular essa economia. Explicada essa questão aí da deflação, o lado positivo, o lado negativo, a grande pergunta é: o que isso impacta na nossa vida empreendedora e na nossa vida de investidores na questão das finanças pessoais? Bom, o impacto na nossa vida empreendedora também tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que se a deflação é uma constatação de que o mercado de trabalho está morno, significa que quando a gente empreende com o objetivo de vender mais, de conquistar consumidores, de conquistar clientes, significa que se o mercado está morno, a deflação é um sinal de alerta. Olha, não está fácil vender, não está fácil faturar, não está fácil lucrar. Então cuidado, porque o mercado que tem deflação é um mercado morno, é um mercado que não é muito propício para o empreendedorismo. Mas qual é o lado positivo? O lado positivo é que os custos do empreendedor estão mais baixos. O próprio custo de mão de obra, contratar funcionários hoje custa menos do que custava há 5, 6 anos, né? Outro custo de fornecimento, de insumos, de mercadorias, na hora que você vai formar o seu estoque. O custo do aluguel da sua loja, enfim,
todos os custos, em tese, estão mais controlados, alguns até estão mais baratos por conta da deflação. Então tem um lado positivo e tem um lado negativo. E a questão de nós como investidores, o que a deflação significa? Significa o seguinte: quando a gente investe, por exemplo, num título público que paga uma taxa de juros combinada, ela pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada, significa que a gente está ganhando muito acima da inflação, porque se a inflação está caindo, ela está negativa, a gente está ganhando mais. Agora um detalhe, tem o título público do Tesouro Direto lá, que é o IPCA+. O que é o IPCA+? Ele paga o IPCA mais uma taxa de juros. Ora, se o IPCA está encolhendo, está reduzindo, obviamente está ganhando menos nesse título. Mas qual é a vantagem desse título? Como ele te paga uma taxa de juros acima da inflação, não importa se a inflação cai, não importa se a inflação sobe, você vai ter sempre esse ganho acima da inflação, que é o seu ganho real. Então isso que é interessante, pessoal. Toda vez que a inflação vai ficando mais baixa, mais controlada, de uma forma geral, eu acho que é positivo. Positivo para quem empreende, porque os custos ficam menores, a previsibilidade da economia aumenta, e é bom para quem investe também, porque ganhar com renda fixa fica mais fácil na medida em que a inflação está caindo. E Bolsa de Valores, pessoal? Bom, Bolsa de Valores é um mercado que antecipa o futuro. Se o futuro da economia é promissor, se o mercado acha que no ano que vem o Brasil pode crescer acima do que cresceu esse ano, acima de 2%, 2,5%, a tendência é das empresas lucrarem mais, consequentemente as ações vão se valorizar. Portanto, o cenário é positivo. Agora, atenção, porque há riscos para a economia no ano que vem. Tem risco internacional, né? Envolvendo Donald Trump, envolvendo guerra comercial entre Estados Unidos e China. Aliás, eu falo isso no nosso programa especial número 50, vocês podem assistir novamente aqui. E tem riscos internos do Brasil, são os riscos fiscais, são os riscos de o governo Bolsonaro não conseguir ter governabilidade. Portanto, muito cuidado para quem vai investir em Bolsa de Valores, porque há risco sim de o Brasil não ter um crescimento tão bom como o mercado imagina no ano que vem. Combinado, pessoal? Vamos agora ao quadro Pergunte ao Nogueirinha. O quadro Pergunte ao Nogueirinha de hoje vem da nossa gravateira Regina Almeida. A Regina mandou essa pergunta já faz um tempinho, mas eu guardei de propósito para quando chegasse esse assunto aqui sobre deflação, sobre inflação, porque a pergunta da Regina é muito interessante. Nogueirinha, se todos os preços da economia, por exemplo, alimentos, né, mercadorias em geral no supermercado, todos caíssem 10% de uma hora para outra, isso seria positivo ou seria negativo para a economia, hein, Nogueirinha? Isso mesmo, Nogueirinha, seria negativo, Regina, porque num primeiro momento até parece bom para o consumidor. Tudo ficou 10% mais barato, mas na verdade, se a gente tem um tombo nos preços, por exemplo, de 10%, como você mencionou, significa que a economia está muito mal, que a economia está numa recessão profunda. E qual é o drama? Aí é o lado bem negativo da queda de preços, da deflação. Se os preços caem muito, ninguém compra, sabe por quê? Porque o consumidor fica com a expectativa de que vai cair mais no mês seguinte. E se ninguém compra, o vendedor é obrigado a reduzir mais os preços para poder tentar vender. Aí o consumidor percebe que está caindo mais, ele também não compra na expectativa de que no mês seguinte vai estar mais barato. E aí a economia vai afundando, 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 afundando e, consequentemente, o desemprego aumenta. Então, deflação excessiva não é bom. Queda de preços muito grande não é bom. Parece positivo no primeiro momento, porque alivia o nosso bolso, mas se isso acontecer vários meses, vai acender um sinal de alerta aqui, um sinal vermelho, eu diria, de gravidade na economia. Tivemos deflação em novembro, mas isso não deve se repetir agora no mês de dezembro, tá bom? Muito obrigado, façam como a nossa gravateira Regina, perguntem ao Nogueirinha aqui nos comentários, eles respondem sempre sim ou responde não. Não deixem de se inscrever no canal, tocar no sininho, dar um joinha se vocês gostaram do vídeo, compartilharem para a gente continuar aumentando a nossa comunidade de gravateiros e gravateiras. Pessoal, grande abraço, um grande beijo e tchau!